Irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto a Deus. O culto é nosso, porque fazemos parte dele, mas quem é cultuado é o Senhor nosso Deus. Amém? E nós estamos aqui com esse propósito de cultuar, de louvar, de adorar, de exaltar, de buscar a face desde que é o Todo-Poderoso, aquele que tem o controle sobre todas as coisas, aquele que é Senhor sobre todas as coisas. E nós queremos neste momento falar com Deus, buscar a sua face em oração e louvá-lo também, adorá-lo na beleza da sua santidade. Amém? Feche os seus olhos por um instante e vamos orar. Pai bendito e santo, nós te louvamos e te agradecemos por este dia que o Senhor nos proporciona, dia de vida, de bênção, de vitória, dia em que nós temos o privilégio de estar na sua casa, de poder, ó Deus, adorá-lo na beleza da sua santidade, de buscar ao Senhor, de exaltar o seu nome, de clamar pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu favor, pelo seu cuidado, pelo seu perdão, clamar ao Senhor pelo seu revestimento, clamar a Ti, ó Deus, porque a quem nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, como diz lá o apóstolo. Que o Senhor continue, Deus, a ministrar na nossa vida, no nosso coração, que o Senhor continue a nos encher da sua graça, do seu poder, da sua bondade, do seu amor, do seu cuidado para conosco. Abençoa as nossas vidas neste tempo em que vamos estar juntos para cultuarmos ao Senhor. Abençoa os irmãos aqui presentes, abençoa os irmãos que estarão nos assistindo via internet, que a boa mão do Senhor alcance cada um de nós e abençoe, fortalecendo os nossos corações no Senhor e na força do seu poder. Abençoa esses irmãos que aqui se encontram, abençoa, ó Pai, aqueles que estão a caminho, que ainda virão, e aqueles que não virão também, que o seu cuidado seja real sobre suas vidas, aonde eles estiverem neste momento. Nós oramos agradecidos, pedindo a Tua bênção, a Tua inspiração, a Tua manifestação no nosso meio, através, ó Deus, dos louvores que serão entoados, cantados ao Senhor, através da Sua palavra que será lida, que também será ministrada, que o Senhor possa se manifestar no nosso meio nesta hora, nesta noite, que o Senhor possa, Deus, abençoar a vida da Sua igreja, tanto esta que se encontra aqui, quanto toda a sua igreja em toda a face da terra. Nós oramos agradecidos, consagrando ao Senhor este tempo, este culto, e fazemos isto em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, em Romanos, capítulo de número 5, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, um texto belíssimo que fala da justificação pela fé e que traz paz com Deus. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1, que diz assim. Todos encontraram? Muito bem. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco,
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Obrigado, Senhor, pela sua poderosa palavra. Obrigado, Senhor, pelas suas promessas incomparáveis, como foi bem colocada em um dos louvores que vamos entoar ao Senhor. Que o Senhor continue a nos abençoar, que o Senhor continue a nos fortalecer, nos sustentar, nos direcionar, que o Senhor abençoe também cada irmão, cada irmã, cada família, abençoe o ministério de louvor aqui, ó Deus, apostos para poder louvarmos, entoarmos louvor ao Deus que é o Todo-Poderoso. Oramos com gratidão no nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Vamos colocar em pé. Vamos louvar o nome do nosso Deus com alegria. Amém. Glória a Deus. Hoje nós temos livre acesso à sala do trono do nosso Pai. E tudo isso concedido porque Deus enviou seu único Filho para morrer no nosso lugar. Então que possamos louvar o nome dele nessa noite com alegria, amém? Que possamos louvar o nome dele nessa noite com prazer, em nome de Jesus. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida das trevas, Ele já venceu. Seu amor me conquistou, sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, e eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu. Seu amor me conquistou, sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho.
estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Aleluia. Que possamos realmente nos apropriar daquilo que é direito nosso, amém? Daquilo que é um direito nosso, estar na casa do nosso Deus. E a melhor coisa de estar perto de Deus é ser ouvido por Deus. Cada uma das nossas orações, o profeta Jeremias vai dizer: clamem a mim e eu responderei a vocês. Toda vez que nós clamamos, nós temos de Deus resposta. E Deus, Ele, apenas Ele, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, é a solução para todos os nossos problemas. É a cura para as nossas enfermidades, é a cura para a corrupção, é a cura para as nossas deficiências. Em Jesus e apenas nele nós somos mais do que vencedores. Então que você possa se alegrar nessa noite, porque você é escutado por Deus. Ele ouve cada um dos seus clamores. Eu não sei se é uma pessoa ou se é você mesmo, mas que nessa noite você possa clamar a Deus por essa pessoa. Que nessa noite você possa clamar a Deus por você, porque Ele está ouvindo a sua voz. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Declare isso. Confio em ti. Eu confio em ti. Creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confiamos em ti, Senhor. Confio em ti. Eu confio em ti. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim.
creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Eu creio, Deus, creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Aleluia. Não há outro que se compare ao nosso Deus. Não há outro que se compare ao nosso Deus. Que seja digno de honra, que seja digno de glória. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar por um instante. Muito bem. Vamos orar? Vamos orar a Deus por alguns motivos de oração. Nós vamos orar a Deus em gratidão pelo que Ele nos tem proporcionado. Vamos orar a Deus pela nossa cidade, pelos governantes da nossa cidade, pelo nosso país, a nossa nação, pelas nossas necessidades pessoais, familiares, pelos enfermos, alguns irmãos enfermos precisando das nossas orações. Eu tenho uma prima em São José dos Campos que carece das nossas orações, porque estava se recuperando de um câncer severo e antes do término pegou o Covid. Mas Deus tem sido fiel na vida dela, tem dado a vitória, mas carece também das nossas orações. E nós vamos seguir orando. Como igreja, nós precisamos. Como igreja, ainda que os governantes tentam estabelecer como uma lei que ela é essencial, independe de lei. A igreja sempre é essencial. Independente de governante que estabeleça ou não, ela como essencial. A igreja é onde Deus se manifesta na face dessa terra, através da igreja. É a igreja que faz a diferença, que deve fazer a diferença na face dessa terra. Ainda que seja uma igreja pequena, ainda que seja uma igreja com poucos membros, a Bíblia nos diz que a oração de um justo tem muito poder em seus efeitos. E nós estamos reunidos no nome de Jesus para clamar pelas necessidades do povo, clamar pelas necessidades das famílias, clamar pelas necessidades da nação, da nossa cidade. Nós precisamos clamar. Pastor Márcio vai chegar, vai orar conosco. Em seguida também nós vamos orar pelos nossos dízimos e ofertas, para que Deus nos abençoe a vida da igreja, em nome de Jesus.
Amém? Feche os seus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor. Somos gratos pela sua misericórdia. Somos gratos, Pai, pelo seu amor. Somos gratos, Pai, pela vida dia a dia. Somos gratos que o Senhor tem cuidado de nós, mesmo em meio a esse turbilhão de situações que tem acontecido no mundo inteiro. E agora, Pai, o nosso país passando novamente, Pai, essa fase vermelha, toda essa situação, o nosso estado, a nossa cidade, novas regras, novas situações, mas como nós acabamos de cantar, nós cremos em Ti. Nós cremos que o Senhor pode curar os familiares do pastor Gildo, pode curar os familiares dos irmãos, pode curar o irmão Toninho, Pai, pode curar, Senhor, todos aqueles que estão enfermos nos hospitais aqui da nossa cidade, todos aqueles que estão no UPA, todos aqueles que estão nos pronto-socorro, pode curar aqueles que estão, Senhor, agora, Senhor, agonizando, Senhor, em algum lugar, em algum hospital, por conta dessa doença maldita, por conta de tantas outras enfermidades que nós somos assolados neste mundo, porque a sua palavra diz que o mundo jaz o maligno, mas a sua palavra também nos garante que o Senhor é maior do que todas as coisas, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que nós cremos no seu poder, que nós vamos passar por essa situação, que nós podemos todas as coisas no nome de Jesus, e nós vamos passar por essa situação e vamos vencer. Muitos têm perdido familiares, pessoas queridas, Senhor, e só o Senhor para confortar os corações, só o Senhor pode ir de encontro, Pai, a alma, ao profundo da alma, onde tem ocorrido, Pai, essa tristeza, essa mágoa por essa perda, e nós cremos que o Senhor pode curar, que o Senhor pode transformar esse coração, pode dar esperança novamente, em meio ao caos, em meio à luta, em meio à dificuldade, Pai. Pedimos a graça do Senhor sobre a vida do nosso presidente, sobre a vida dos nossos deputados, dos nossos governadores, dos nossos senadores, e principalmente, Pai, pelos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todas essas pessoas que têm, Pai, se dedicado para curar pessoas, têm doado do seu tempo, muitos têm abdicado até de ir para suas casas, para doar o seu tempo, Pai, para curar vidas, que o Senhor possa abençoar essas pessoas, que o Senhor possa abençoar esses profissionais, e nós como servos continuar crendo, que o Senhor, em meio ao caos, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às transformações que o mundo passa, desde quando o mundo é mundo, o Senhor tem cuidado daqueles que são seus. Por isso, nessa noite, Pai, nós continuamos a crer que a igreja do Senhor permanecerá em pé. Tudo isso vai passar e nós continuaremos de pé, olhando para o alto, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro não vem dos governantes, que ora estão a favor de ajudar o povo, ora estão contra, ora estão buscando, a maioria dos casos, eles estão buscando interesses próprios. O nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Por isso nós pedimos a sua graça sobre cada família aqui representada, as famílias da igreja que não puderam vir, por conta das restrições, por conta do medo, por conta de várias situações que estão passando, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor vai de encontro e abençoe cada um dos teus filhos e filhas, livra de todo mal, enche o coração de esperança e dá a sua paz. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Nós vamos continuar louvando o Senhor, e você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, você vai poder adorar a Deus nesse momento com Ele, amém? Separe aí, vamos orar, vamos abençoá-lo. Ele já é abençoado porque foi Deus quem te deu, amém? Vamos consagrá-lo ao Senhor, a fim de que seja usado para a glória e para o nome do Senhor ser exaltado. Deus, te louvamos, te bendizemos, Pai, porque o Senhor é o Deus de provisão, o Senhor é o Deus de cuidado, o Senhor é o Deus, meu Pai, que tem nos sustentado, que tem nos guardado, Deus, debaixo das tuas asas, e estamos seguros, porque estamos em Ti.
Pedimos, Deus, que nesse momento o Senhor seja sobre cada um aqui presente. O Senhor conhece a realidade de cada um, o que cada um tem passado, meu Pai, nesses dias. E nós te bendizemos porque estamos aqui debaixo da sua graça. Que o Senhor possa, Deus, receber como oferta agradável aos teus olhos, meu Pai. Deus, cada dízimo e oferta que serão depositados no Senhor nessa noite, diante do altar do Senhor com alegria, meu Pai. Que, Deus, haja prazer em nossos corações, meu Pai, em abençoar, em ofertar, para a honra e para a glória do Teu santo e do Teu bendito nome. Te bendizemos por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Nos rendemos ao Senhor, Pai. Seja tudo em nós. Seja tudo em nós, Pai. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei o que tenho, te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Eu amo em tudo Que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei, e faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Se faz em mim o teu querer. Seja tudo em nós, Pai. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. e ressuscitou, ressuscitou. Declare a vitória dele novamente. E a terra estremeceu, o sepulcro não parou, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? Meu rei ressuscitou, e ele venceu pra sempre, Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive e ressuscitou, e ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia,
aplauda o nome daquele que vive e reina para todo o sempre. Glórias ao nome dele. Aleluia. Pode se assentar, queridos. Som. Vamos ver se sobrou um pouquinho de voz para a pregação, amém? Glória a Deus. Que noite especial. Que noite especial de estarmos aqui louvando, bendizendo o nome do nosso Deus, que sem dúvida alguma tem sido muito bom para com as nossas vidas, amém? Muito, muito bom. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4, verso de número 16. Hebreus, capítulo de número 4, verso de número 16. Esse é um dos mais belos textos que nós temos o privilégio de ler nas Escrituras. Esse pode dizer que é o texto da sua liberdade, do maior privilégio que um homem, que uma mulher pode ter diante de um Deus tão grande, diante de um Deus tão poderoso, o Deus que controla todas as coisas, que governa tudo. Esse texto nos deixa maravilhados, porque Ele sendo tão grande, Ele sendo tão santo, Ele sendo tão poderoso, Ele ainda deseja cada um de nós. Ele nos ama com amor inigualável, inexplicável. Hebreus capítulo de número 4, versículo 16 diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graças que nos ajude no momento da necessidade. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, que é rica, que é poderosa, que é maravilhosa, que nos sustenta, que mata a nossa fome, que, Deus, nos supre as nossas lacunas nos nossos piores dias. Obrigado por ela, meu Pai. Agora usa ela e fala aos nossos corações, ministra em cada um de nós, porque nós precisamos de Ti, nós precisamos ouvir a Sua voz, nós precisamos entender o que o Senhor deseja de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Assim sendo, se aproximem do trono da graça de Deus. Uma vez que Jesus morreu e ressuscitou, como nós acabamos de cantar, se aproximem diante do trono da graça de Deus. Depois do véu se rasgar de alto a baixo, aproximem-se do trono da graça de Deus. Amém? Isso aí a gente tem que glorificar de pé no dizer do popular. Se aproximem do trono da graça de Deus. Antigamente, apenas aqueles que eram ungidos tinham esse acesso, tinham o privilégio de terem em si o Espírito de Deus. Os sacerdotes eram os únicos que podiam levar diante de Deus o pecado do povo para que ele fosse perdoado. O sacerdote, e a gente vai ver na Bíblia que nem sempre eram as melhores pessoas, assim como hoje muitos religiosos, muitos que estão na igreja, não são exemplo para nada, para ninguém. No tempo antigo isso também já ocorria. Obrigado, Márcio. Os homens eram dependentes,
E quando um sacerdote tinha que se apresentar diante de Deus, entrar lá no Santo dos Santos, tinha um chocalho e uma corda amarrada a ele, porque se ele entrasse lá em pecado, de lá vivo ele não sairia. E a nação, o povo de Israel, dependiam desses homens, que levassem diante de Deus a confissão dos seus pecados, o cordeiro, o passarinho, o que fosse, para que Deus o perdoasse. Mas Deus, na sua infinita bondade, e mesmo antes da consumação ter criado qualquer coisa, Ele já havia preparado Jesus. Porque um homem não é suficiente para mim e para você. Não esses homens, não esses sacerdotes, não esses ungidos por outros homens e apenas abençoados por Deus. Ele não era suficiente para acabar com a escravidão do pecado na vida do homem. E Deus proporcionou Jesus. Deus proporcionou Jesus, que veio ao mundo, e conhecemos a história dele. E se você não conhece, você precisa conhecer, porque se você não conhecer Jesus, você nunca vai se conhecer. Se você não conhecer profundamente Jesus, você nunca vai entender o propósito da sua vida, porque todas as coisas estão em Jesus. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo, e você só vai saber o real propósito da sua vida quando você conhecê-lo e experimentar dele. Jesus vai à cruz, a morte mais vexatória da sua época, padeceu tamanha dor, que eu e você jamais seríamos capazes de mensurar. Apenas de ler alguns relatos que tem por aí, de como foi a crucificação, e das dores que Jesus sentiu, a gente já se dói. Quando a gente assiste o filme Paixão de Cristo, muitos choram. Tamanho foi o sofrimento que Jesus padeceu, a ponto de estar sobre ele toda a desgraça da humanidade, toda a maldição. Ele se fez maldito, a ponto do próprio Deus ter que virar o seu rosto, e lá na cruz, ele sozinho, por me amar demais, por te amar demais, Jesus se entrega, por mim e por você. E diz a Bíblia que no dia que isso acontece, as barreiras do templo são quebradas, o véu se rasga, e se inicia uma nova etapa na vida dos cristãos. Jesus fica fazendo o que tem que fazer durante o tempo do túmulo. Ao terceiro dia ele ressuscita, se apresenta aqui e ali, depois traz os discípulos, se apresenta aos discípulos, dá uma ordem a eles, e a ordem é: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam cheios do Espírito de Deus. E esse dia chegou aos que ficaram, esse dia chegou para os que obedeceram, e o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a vida daqueles homens, e aqui estou eu e você, ouvindo e falando do Evangelho, porque esses homens foram cheios do Espírito Santo de Deus. As barreiras se quebraram, as desculpas foram por água abaixo. Agora você só não se relaciona com Deus, agora você só não é cheio do Espírito Santo porque você não quer, porque você não quer pagar o preço de orar, de se consagrar, de dizer não ao pecado. Apenas por isso nós somos muitas vezes irrelevantes, muitas vezes aflitos, desesperados, assustados, temerosos, incrédulos, porque tem algo acessível a todos nós, mas exige muito, exige demais, e eu não sei se eu estou preparado ou pronto para pagar esse preço. Aqueles que pagaram, aqueles que obedeceram, tiveram as suas vidas transformadas.
E aqui no livro de Hebreus mesmo, lá no capítulo 11, vai dizer que o mundo não era digno desses homens. Muitos desses homens esperavam promessas e morreram sem vê-las sendo cumpridas. Mas foram, porque nós não servimos um Deus mentiroso. E aí, o escritor de Hebreus vai dizer aos povos: vocês são livres, vocês têm acesso, e agora que têm, se aproximem do trono da graça de Deus com toda a confiança. Se aproximem do trono da graça de Deus com confiança, a fim de receber misericórdia e encontrar graça. Você precisa de misericórdia na sua vida? Precisa de graça? Dias de necessidade vêm, e às vezes a necessidade não é financeira, a necessidade não é de saúde, mas quantas vezes nós não precisamos de um pouquinho mais de fé? Quantos dias nós não precisamos de um pouquinho mais de alegria, de um pouquinho mais de entusiasmo, de um pouquinho mais de desejo, um pouquinho mais de fome, um pouquinho mais de sede da presença de Deus? Apenas no trono da graça nós encontraremos essas coisas. Não adianta você procurar, você ter confiança porque você sabe fazer, você ter confiança porque você está bem no trabalho, ter confiança porque sua imunidade está a 1000. Uma hora a sua confiança nessas coisas vai ruir. O salmista vai dizer que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas ele confia no Senhor. Abacuque vai dizer que ainda que não haja ovelhas no curral, que não haja oliveira, que não haja mantimento, que não haja nada, todavia ele se alegraria no Senhor, exultaria no Deus da sua salvação. A confiança dele não estava nos currais, não estava na sua colheita, a confiança dele estava em Deus. Nós somos tão confiantes para tantas coisas, nós nos achamos para tantas coisas, mas o único lugar que podemos adentrar com confiança e estar verdadeiramente seguros é no trono da graça de Deus. Apenas lá vai ter a misericórdia de Deus para aqueles dias que só Deus para ter misericórdia, como a gente usa a expressão. Apenas lá as nossas necessidades são de fato saradas. Não é apenas um band-aid que você coloca e continua sangrando. Em Deus as nossas necessidades são saciadas. E sabendo disso, sabendo que temos esse privilégio, o que o cristão pode fazer debaixo dessa confiança, sabendo que vamos receber misericórdia, sabendo que seremos ajudados nos momentos de dificuldade? Como adentrar, como proceder? A primeira coisa, com corações gratos. Você sabe que você tem um lugar que você pode chegar com confiança. Você sabe que você vai ser ouvido, como nós cantamos, que você vai ser acolhido e as suas necessidades serão supridas em Deus. O que fazer a partir de então? Tenha um coração grato. Se você parar para pensar no seu dia de hoje, quantas vezes você foi grato? Quantas vezes você falou um obrigado, Senhor? Às vezes na sua oração que você está acostumado a repetir todas as manhãs apenas. Obrigado por esse dia, obrigado pela noite, mas quantas vezes você agradeceu a Deus por algo? Obrigado por essa comida, mas que você parou e falou assim: Deus, obrigado, porque praticamente 100% das UTIs do nosso estado estão ocupadas. Eu não sou um daqueles. Obrigado. Obrigado porque a minha família está guardada no Senhor. Obrigado. Obrigado porque já tem um ano, Deus, e o Senhor não me deixou sentir fome nenhum dia. Já fez um ano, e o Senhor cuidou de mim por 365 dias numa pandemia mundial. Uau, obrigado, Deus. Quantas vezes você fala assim: Senhor, obrigado. Obrigado porque hoje eu poderia estar me arrumando para ir para uma festa clandestina, mas o Senhor está me dando a alegria de estar na sua casa.
Obrigado porque eu podia ficar simplesmente dentro de casa, no sofá, assistindo o sofá. Mas tem uma igreja para eu congregar. E se você não pode vir, tem um culto para você poder assistir. Você foi grato? Sabe, em momentos como esse, a gratidão ela é a última das coisas. A gente pensa em como nos guardar, em como nos privar, em como nos blindar, e a gente só não lembra de agradecer. A gente fica tão desesperado em resolver as coisas, em que nada saia do nosso controle, em que tudo dê certo diante daquilo que nós colocamos lá na nossa agenda, que nós não temos tempo suficiente para agradecer a Deus. Não agradecemos num culto como esse, de só sermos quem somos porque Jesus morreu por nós. Talvez a última vez que você fez isso foi na ceia passada, há 1 mês atrás. E você não foi grato nenhum dia desde então pela sua salvação em Cristo. Ou não foi grato pelo privilégio de poder adentrar no trono da graça de Deus. Um lugar seguro, um lugar confiável, um lugar de misericórdia, um lugar de suprimento. Tenha um coração grato. Escolha, se desafia essa semana a não reclamar de nada, a não murmurar de ninguém e por nada. Se desafie. Senhor, essa semana vai ser uma semana de gratidão. Eu vou engolir sapo, eu vou engolir, mas nessa semana eu não reclamo. Essa semana é uma semana de gratidão, porque por 365 dias o Senhor tem cuidado de mim. Numa pandemia, não tenho direito de reclamar de nada. Se desafie. Mude a sua mentalidade, mude a sua forma de ver as pessoas, de ver as coisas. Se for para você se decepcionar com alguém, se decepcione com você mesmo, porque você não é tudo que você poderia ser para outras pessoas também. Muito fácil a gente se decepcionar com o outro, muito fácil a gente reclamar do outro, mas se você tiver alguém para se decepcionar, se decepcione, porque você não tem sido melhor do que você já foi. Você já teve dias melhores na presença de Deus, você já teve dias melhores como pai, como esposo, como filho, e talvez hoje não tenha sido o seu melhor dia. Não reclame, seja grato pelo que Deus tem feito na sua vida, seja grato pela pessoa de Jesus Cristo. Segundo, adore, seja grato e adore. Nós podemos adorar, nós podemos dizer, aquele que é Rei dos Reis, aquele que é Senhor dos Senhores, o privilégio que nós temos, nós podemos entrar no trono da graça de Deus, mas muitas vezes o motivo que queremos estar lá, é porque lá há suprimento, é porque lá há misericórdia. Não, nós precisamos querer estar no trono da graça de Deus, porque lá está Deus, porque Deus está lá, e se Ele não for o suficiente para mim e para você, você não vai entrar lá, por mais que você queira, por mais que você queira. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus puro, Ele é um Deus glorioso, e você pode adorar por isso. Você pode glorificar, às vezes no seu dia, do nada você mandar um glória a Deus lá, no meio do nada. Esses dias eu estava no serviço e eu falei assim, nossa, não é para tudo que essa máscara é ruim, porque eu coloco ela, eu começo a orar lá, e ninguém está sabendo o que eu estou fazendo na minha mesa lá. Estou orando, eu estou cantando, eu estou glorificando a Deus, ninguém está nem vendo meus lábios mexendo para falar que eu sou doido. Eu falei, não é de tudo ruim essa máscara não, dá para dar uns glória aqui por baixo, aqui ninguém vai nem saber. Adore a Deus, mas o adore pelo que Ele é, adore porque Ele é o Deus exaltado, porque Ele é soberano, porque Ele tem o controle de tudo. Adore, simplesmente porque Ele é Deus. Adore. Sabe, naquele momento que você está desanimado, você está desiludido, você simplesmente olhar para o céu e falar assim, Deus, o Senhor é lindo demais, o Senhor é maravilhoso demais. Você não precisa ter motivos, porque Ele é Deus, e isso é um motivo.
Jó passa por tudo aquilo. Um fecha a porta, o outro entra. Mas qual que foi a primeira atitude que ele fez depois de toda aquela tragédia que aconteceu com a sua vida? Vocês se lembram? Cair de joelhos e adorar. Foi a primeira coisa que Jó fez. Só notícia ruim. E eu não me lembro agora se depois que Deus restituiu, se teve um momento dele fazer a mesma coisa do começo. Mas no seu pior momento, a sua primeira decisão foi adorar. Foi adorar. Não foi desabafar no Facebook, não foi meter um status criticando. Primeira coisa que ele fez, adorar. Essa tem que ser a vida do homem e da mulher de Deus. Paulo e Silas na prisão, perto da meia-noite, o que elas começam a fazer? Adorar. Começam a louvar a Deus, começam a engrandecer o nome de Deus. Consequência, um terremoto. E o povo falando que oração forte existe mesmo. Se essa daí não for forte, só que é debaixo de outros princípios. Uma oração forte não depende do seu timbre de voz, não depende da altura da sua voz, da sua eloquência, das palavras bonitas que você vai soltar ao vento, porque Deus não precisa ser bajulado por ninguém, mas Ele se alegra quando o seu povo o adora nos piores momentos, o adora nas piores situações, simplesmente cai de joelhos e o adora. Esses dias de madrugada eu acordei e falei assim: Deus, eu tenho tanta coisa para te pedir, e eu queria tanto poder desabafar, mas hoje eu decidi que eu vou acordar para adorar. Eu vou acordar só para te agradecer. Eu vou acordar só para poder dizer o quanto o Senhor é maravilhoso e o quanto eu sou indigno. Os meus problemas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Nessa noite receba só o meu louvor. É isso que nós precisamos aprender. Mas é toda noite que eu consigo fazer isso? São todos os dias que dá para fazer isso? Mas nós precisamos aprender a sermos gratos, termos corações agradecidos e não precisarmos de motivos além dele ser Deus para adorarmos o nome dele. O adore simplesmente pelo que ele é, o exalte simplesmente pelo que ele é. Terceiro e último, diante do trono da graça de Deus, sabedores disso, que lá há misericórdia e que lá necessidades são sanadas. Aprenda a interceder, aprenda a orar por outros. A gente é muito bom em interceder por nós mesmos. A gente tem as palavras certas, a gente sente pena e a gente faz de tudo para o coração de Deus amolecer por nós mesmos. Mas nós temos vivido um caos. Nós temos visto pessoas sofrendo. E muitas vezes nós estamos insensíveis a isso. Não somos capazes de tirar nenhum momento do nosso dia para interceder. É tão importante esse papel da intercessão que Paulo vai dizer que Jesus está à destra de Deus intercedendo por nós. E você quer ser melhor que Jesus? Qual a dificuldade de nós, e ela é grande, de nós nos ajoelharmos um dia apenas para orar por outras pessoas? As pessoas falam assim: ah, pastor, eu não consigo orar mais de 5 minutos. Ah, você conhece mais de 5 minutos de gente. Tenho certeza que se você começar a lembrar das pessoas que necessitam serem libertas, das pessoas que necessitam serem curadas, das pessoas que necessitam serem salvas, 50 minutos vai ser pouco. O problema é que a gente acha que orar é só falar o que a gente precisa para Deus, desabafar para Deus. A intercessão é parte da oração também. E ela precisa estar na boca da igreja,
A igreja precisa orar, a igreja precisa interceder. É uma das melhores maneiras de nós sermos relevantes. É quando nós estamos orando pelas pessoas. É quando oramos pelo nosso bairro, é quando oramos pela nossa cidade, pelo nosso estado. Quantas vezes você falou mal do Dória essa semana? Dá para você lembrar essa semana, porque se for do mês ou desde que começou a pandemia, fica em conta. Quantas vezes você conseguiu reclamar do Dória? Ou do Bolsonaro? Quantas vezes você orou pelo Dória, pelo Bolsonaro? Quantas vezes você intercedeu pelo nosso estado? Ou por enquanto a gente só está reclamando? Quantas vezes intercedemos pelo nosso governador? É ruim? É ruim. Nossa! Passou na fila do eco para ser ruim. Mas nós precisamos interceder por ele. Nós precisamos orar pela nossa nação. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que há poder na oração de um justo. Ah, mas Dória, quem é Dória? Dizer dos boleiros, Dória jogou bola com quem? Eu sigo um campeão. Eu sigo um campeão. Eu sirvo um Deus que nunca perdeu uma batalha. Eu sirvo um Deus que fala e o diabo estremece. Os demônios o veem de longe e se ajoelham. É esse o Deus que eu oro, é esse Deus que eu sirvo. Quem é Dória? Quem é Bolsonaro? Quem é Lula? Nós nos preocupamos demais com essas pessoas e nós nos esquecemos que há poder na oração, que a oração abre cadeias, quebra correntes, desfaz jugo. Nós nos esquecemos, a gente acha que a gente está nas mãos do Dória, do Bolsonaro, do Perugini. Onde que ele está, o Perugini? Nas mãos de Deus também. Não há soberano, não há rei, não há governante que seja maior do que aquele que governa a terra. Não há. Esqueça a reclamação essa semana. Agradeça a Deus porque você serve um Deus que te faz viver acima desses problemas, acima dessas circunstâncias. E se morrermos, é lucro. É lucro. Estaremos diante de Deus. A Karen que ore para criar as crianças, porque estarei diante de Deus. Repreende aí, não é que eu estou com pressa, mas nós precisamos aprender a viver acima do medo. Eu vi uma frase essa semana, postei lá no Instagram: o mundo está com medo e precisa de uma igreja que está cheia de coragem. Cadê a igreja corajosa? A igreja está discutindo no Facebook se ela é relevante ou não. Eu não preciso que alguém diga que a igreja é relevante. Se nós não fizermos nada, de fato, não somos. Muitos momentos na pandemia não fomos. Eu e você não fomos. Porque a gente estava ocupado demais com muitas outras coisas. E oramos de menos. E buscamos de menos aquele que pode resolver todas as coisas. Quer resolver? Coloca na mão de quem tem poder. Quer solução? Entrega na mão de quem sabe. Não adianta a gente se desgastar. Não adianta a gente... Não. Solução para todas, a gente cantou, não é impossível para Deus. Para mim, para você, reverter qualquer coisa que é impossível. Mas quando a gente passa isso para Deus, não há nada impossível para Deus. Se Ele quiser, uma palavra esvazia as UTIs amanhã. Uma palavra de Deus. Uma, não fica um lá. É possível? É possível. É possível. Se o meu povo clama pelo meu nome. Consegue entender a importância da oração?
Jesus está prestes a ser entregue, e ele leva alguns dos seus discípulos para orar. Ele vai lá, ele ora, ele soa sangue. Quando ele volta, o que os seus discípulos estão fazendo? Dormindo. E aí ele acorda: vocês não conseguem ficar um pouco comigo? Ele volta, está orando, tamanha aflição. Quando eles voltam, os discípulos, Jesus é muito bom de amigo. No seu pior momento, os seus melhores amigos estavam dormindo. E aí o que Jesus fala para ele? Olha, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. No outro dia, o que acontece? Todos se trancam, morrendo de medo dentro de casa. Pedro segue Jesus de longe, e quando é reconhecido por alguns, nega Jesus. Nega Jesus. Que possamos clamar por misericórdia pela nossa nação, por nós, para que tenhamos a nossa mente transformada, que possamos parar de olhar para nós mesmos e entender onde realmente tem problema, intercedermos e sermos gratos, e que haja adoração nos meus lábios, que haja adoração nos seus lábios todos os dias da nossa vida. Todos os dias, não em alguns momentos, todos os dias. Que Deus seja glorificado através da minha vida, que Ele seja glorificado através da sua vida, através de uma mudança de comportamento. Que o Espírito de Deus nos ajude a vencer a murmuração, a vencer a nós mesmos, para que tenhamos corações gratos, adoradores, que se importem, que intercedam num lugar onde podemos entrar com confiança, porque lá seremos bem cuidados, que é o trono da graça de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Pastor Gildo. Glória a Deus. Obrigado, pastor David. Palavra que nos desafia, que nos estimula a seguirmos perseverantes. Enquanto ele ministrava, eu me lembrei de uma promessa para a nação de Israel. E o Deus de Israel continua o mesmo. Quero ler para vocês. Está em Jeremias 33:6. Mas eu curarei esta cidade e o seu povo, e novamente lhes darei saúde, e farei com que tenha tempos de paz e segurança. Promessa de Deus para o povo dele. Numa época onde o povo estava doente, aflito, sem paz, Deus promete. E isso que nós acabamos de ser ministrados. É algo da parte de Deus para que nós tenhamos confiança. E confiança é tudo, irmãos. Já tentou chegar diante de um rei, ainda que ele seja terreno, sem confiança, devendo? É preciso confiança para chegar até o trono da graça, porque lá é a fonte de toda boa dádiva, diz as Escrituras. Toda boa dádiva. E precisamos nos alegrar e agradecer. Nos alegrar pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder nos achegarmos à sua mesa. Nos alegrarmos pelo privilégio que Ele nos dá de fazermos partes dos seus planos, dos seus propósitos. Nos alegrarmos e sermos gratos porque Ele nos inclui no seu reino. O reino é dele, mas Ele veio trazer, Ele veio nos incluir, e nós precisamos ter isso no coração. Isso é graça, isso é amor, isso é bondade, isso é misericórdia, isso é favor de Deus para com as nossas vidas. Neste culto de ceia, eu gostaria de você que vai participar se colocasse em pé, e eu quero irmão Jessé,
Vem aqui, por favor. Quero pedir que o irmão Jessé distribua os elementos. Pegue os 2 elementos e aguarde enquanto... Pode distribuir. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua presença feita em mim. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. A Bíblia nos ajuda a entender que na última ceia, enquanto os discípulos comiam, Jesus tomou o pão. Obrigado, pastora Rita. Jesus tomou o pão. Enquanto eles comiam ali a Páscoa, ele toma o pão, reparte, dá aos seus discípulos e diz: este é o meu corpo que é dado por vós. Comam dele todos vocês e sejam agradecidos, porque o corpo de Jesus que foi entregado por nós cumpre o propósito de Deus, que é nos salvar. É isto que celebramos. O corpo de Jesus que foi para a cruz, que morreu naquela cruz no meu e no seu lugar. E nós precisamos agradecer, precisamos celebrar esta obra tão maravilhosa. Portanto, coma e seja agradecido. A seguir, tomou também o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos vocês. Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Portanto, o que nós celebramos
um Deus que faz uma aliança conosco. Um Deus que verteu o seu sangue para selar uma aliança conosco. E nós precisamos ter o coração agradecido, porque esse Deus, diz a Bíblia, não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, no nosso lugar. Isso é maravilhoso, isso é gracioso, isso é incomparável. Não há como mensurar com palavras tamanha bênção que Deus nos proporcionou através do seu Filho, que foi entregue na cruz. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco. Lemos isso no início, em Romanos 5. Deus prova, não precisava provar, mas Ele prova o seu amor para conosco, entregando o seu Filho para morrer no nosso lugar. Bebamos e sejamos gratos pela vida de Cristo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor, cuidado, provisão, sangue vertido na cruz, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Que o Senhor continue a abençoar não só a vida destes aqui presentes, mas a vida daqueles que nos assistem via internet. Deus, em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem, vencendo bem, vencendo bem, Jesus. Aleluia. Bendito é o teu nome. Ainda em pé, estenda as tuas mãos para a bênção. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. E quem crê, diga amém. Deus os abençoe. Vão em paz, tenham uma semana de bênção, de vitória, próspera, produtiva, em nome de Jesus.